Meu nome é Leandro, eu trabalho como desenvolvedor na Globo.com, especificamente na plataforma de vídeos ao vivo, e parte do nosso trabalho é entender um pouco como o vídeo funciona. E é um assunto bastante interessante, eu acho que para qualquer pessoa que gosta de computação, na verdade até para quem não gosta de computação, porque é um assunto que meio que fascinante. Eu vou explicar o motivo de o porquê, por que ver vídeo hoje em dia é algo tipo quase que um milagre. Vai ficar mais claro com os slides. Então a gente vai falar um pouco sobre como os codecs de vídeos funcionam. Enfim, já expliquei quem eu sou. O primeiro, digamos, aviso que eu gostaria de dar é porque em meia hora é meio que impossível de explicar tudo que existe sobre vídeos ou codec de vídeo. Eu só deixo aqui alguns livros, esse aqui em particular é muito bom e esse também, para quem quiser aprender mais sobre o assunto. Esse aqui acho que o único jeito de comprar é usado no eBay, e esse não, tem até novo também. Mas esses dois são muito bons. E apesar desse aqui ser com H264, a ideia é meio que a ideia que se aplica nos codecs, ela meio que é bem similar uns aos outros. Beleza. Qual que é o objetivo aqui dessa sessão de meia hora? É que nós saímos daqui com a ideia de por que existem codec de vídeo, o que é um codec de vídeo, por que existe e como ele funciona para fazer essa compressão que nos faz assistir vídeos pelo celular usando uma rede 3G. Acho que o melhor jeito de começar algo que você não tem muito domínio é entender por que aquilo existe em primeiro instância. Então, vamos pensar na mais rudimentar figura possível, que é um pixelzinho, um ponto só, um elemento só. Então, imagina um pixel único. Esse pixel único, a gente pode colocar ele no computador usando um bit, onde a gente coloca 0 para preto e 1 para branco, ou o contrário, tanto faz. A gente pode usar 2 bits, obtendo 4 tons de cinza, ou a gente pode usar 1 byte, que são 8 bits, e obter 256 tons de cinza. Ou aqui a gente podia usar até 1 bit para colocar, 1 byte, desculpa, para colocar 256 cores. A ideia é só entender que para cada pixel a gente tem que escolher um tamanho arbitrário para encodar de valores. Então imagina que nós escolhamos o 1 byte para cada pixel, que significa que a gente vai ter 256 possibilidades de cor para cada pixel. Então, agora vamos definir o que é uma imagem. Uma imagem nada mais é do que um amontoado de pixels com a largura e com uma altura. Então, se você pensar de uma forma bem simples, a gente tinha uma dimensão anteriormente, que era só pixel, agora a gente tem 2 dimensões, que é altura e largura. E se você pensar no custo, agora o custo que eu digo é custo de armazenamento ou transferência, essa imagem de 4x4, onde cada pixel custa 1 byte, custaria 16 bytes. Beleza. Mas aí, uma imagem em tons de cinza é interessante, mas não é normalmente o que a gente vê e o que a gente deseja. O interessante de um vídeo, de uma imagem, é que ela seja colorida. E por um motivo que é um pouco mais complexo do que isso, mas vale a pena entender que como o nosso olho funciona, a gente acabou escolhendo 3 cores primárias para criar todas as outras cores. Então, a gente acabou pensando em ter vermelho, verde e azul para obter todas as cores possíveis de nosso olho enxergar. E aí, antes de começar, a primeira vez que eu li sobre RGB, eu pensava que quando eu era mais criança, eu imaginava que misturar cores dava um marrom, nunca uma cor diferente. Mas, na verdade, é um jeito errado de pensar sobre cores. Talvez o jeito mais fácil de pensar é como se cores fosse uma banda de luz, por exemplo. Essa rodinha aqui, se você rodar ela muito rápido, você vai conseguir ver um amarelo, um rosa e outras coisas. Outro experimento que pode ser feito para provar que você consegue criar outras cores é colocar um vermelho, um verde e um azul e bloquear as cores. Você vai ver que vai criar um rosa, um amarelo, um verde. Então você consegue fazer bloqueio e deixar uma luz passar com outra e acabar criando cores. Importante entender que o RGB nos dá a possibilidade de criar várias cores. Beleza. E aí, se a gente for pensar em trazer cor para aquela imagem anterior, a gente tinha só largura e altura. Agora, para cada pedacinho desse, eu vou ter que ter 3 planos, o R, o G e o B.
isso leva a gente para um plano 3D, que agora a gente tem altura, largura e cores também, né? São 3 planos. Beleza, e qual o custo disso, de adicionar cor? A gente tem 4 por 4 vezes 3, porque agora cada pixel requer 3 bytes. Então, esse pedacinho de imagem, nesse nosso modelo de, de armazenamento, gastaria 48 bytes. Beleza, antes da gente continuar, só para ficar claro que a gente está mostrando esse pedacinho aqui, da cara do Mário, mas você tem que. Isso aqui é só para facilitar o nosso entendimento. Quando a gente vai pensar na imagem, a imagem é um monte desses pixels que estão acontecendo num plano maior. E outra coisa também é que, apesar da gente mostrar as cores nessas fotos, para o computador é uma matriz de numerinhos. Então, tem um número 15, 0, enfim, tem um dos números que representa a intensidade daquela cor, e as 3 intensidades de cores vão formar a cor que você deseja ver ou ter na tela. Beleza. E aí, agora é a hora da gente introduzir o que é um vídeo. O que é um vídeo, na verdade? É tudo isso que a gente apresentou, só que com a dimensão a mais, a 4ª dimensão, que é o espaço, desculpa, o tempo, que é qual a mudança daquele frame, né, que a gente mostrou durante o tempo. Então, a gente tinha altura, largura, cor, e agora a gente tem altura, largura, cor, e o tempo também, que essa figura se modifica através do tempo. Então, beleza. Agora, se a gente for trazer de novo esse custo para a figura, se a gente for criar um vídeo com aquele nosso esquema de adoção, esse pedacinho de imagem, naquele nosso esquema de codificação, gastando 1 byte para cada cor, a 30 frames por segundo, nos faz requerer 1440 bytes por segundo para ter esse vídeo, esse pedacinho de imagem. E aí, para ficar mais claro, isso que a gente apresentou, vamos pensar num programa de televisão. Um programa que é 1080p, e 1080 aqui tem a ver com a resolução da altura da imagem, rodando a 24 frames por segundo e um vídeo de 30 minutos. Então, se a gente fazer um cálculo aqui, utilizando aquela estrutura de 3 bytes por cor, a gente chega a um total absurdo de 250 gigas e 250 GB. Se a gente for pensar em banda, a gente chega no outro absurdo, que é a gente precisaria de uma banda de 1.1 gigabits para assistir esse vídeo, nesse esquema que eu mostrei para vocês. É muita banda e a gente não conseguiria fazer isso, e nem a pirataria existia, né? Imagina um vídeo de 250 GB de 30 minutos só. Beleza. Isso é uma motivação do porquê existem codecs de vídeo, por que as pessoas estudam para isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode explorar como o sistema de visão do ser humano funciona. A gente pode explorar que existe repetição no espaço. E a gente pode explorar que existe repetição no tempo também nesses vídeos. Primeira coisa, falando um pouco da nossa visão. Eu não sou biólogo, né? Longe disso. Eu sou, no máximo, um mau cientista da computação. Mas uma simplificação absurda do como funciona o nosso olho dá para entender um pouco de como as pessoas modelaram uma forma de reduzir o espaço necessário para passar vídeos. A nossa visão, ela funciona basicamente muito mais orientada a tons de cinza ou a luminosidade de uma imagem do que a cor. Isso é bem claro aqui. Por exemplo, a gente tem a figura A e a figura B. Eu vejo sempre 2 cores diferentes, mas isso aqui é exatamente a mesma cor. O nosso cérebro, talvez por evolução, ele entende que essa sombra projetada muda a cor disso aqui, porque para a gente é mais importante a sombra e como funciona isso do que a cor em si. Para você ver qual que é essa cor, basta você passar ligar os pontos aqui e eles são da mesma cor. Então você vê que seu cérebro te prega uma peça. Na verdade, ele faz isso para te proteger. Então, e aí, isso aqui demonstra que nossa capacidade de enxergar cor é inferior à capacidade de enxergar luminosidade, tons de cinza, a sombra. E aí, eu falei do modelo RGB, mas existem outros modelos para representar cor no espectro de
de computação. Por exemplo, a gente tem um modelo, o ICBCR, sendo que o I, nesse caso, é a luminosidade, ou seja, onde nós, seres humanos, enxergamos bem. E o CBC, a crominância azul e a crominância vermelha, elas são os dados de cor. Então, a gente tem um dado de luminosidade mais dado de cor. Então, a gente consegue ir do RGB para esse modelo de cor e desse modelo de cor ir para outro. Aqui tem uma conta de como faz isso, com alguns coeficientes. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, é da televisão de SD. Que a cada televisão esses padrões mudam. Mas nem é importante. O importante é entender que a gente pode sair do RGB para esse sistema onde a gente tem a luminosidade, a informação de cor separada. Para que isso? Eu acabei de dizer que o ser humano enxerga mal cores. Não é que ele enxerga mal, ele não enxerga tão bem cores. Ele consegue ver muito mais tons de cinza e essa luminosidade. Então, o que eles fizeram foi algo, o que as pessoas fazem, o que os codecs fazem, é algo chamado como chroma subsampling, que nada mais é do que pegar aqueles 3 planos e cortar os outros em um plano menor. E aí, quando você quer montar um pixel, esse aqui, você pega esse aqui, por exemplo, esses 8 pixels aqui, eles são formados com 8 daqui, 2 do azul e 2 do verde. Então, você tem um pouco só de informação. Então, você perde um pouco de informação de cor, mas ainda continua com a cor. Só para ter uma noção, talvez seja difícil para vocês, mas essa imagem aqui, ela é encodada com 24 bits por pixel, e essa aqui usa 12, utilizando aquilo que eu disse para vocês. É muito difícil notar a diferença. Às vezes você nota a diferença, talvez não vocês pelo vídeo, que é um pouco mais complicado, que o vermelho aqui é menos vermelho do que o daqui. Mas, enfim, é bem satisfatório o que foi feito. Beleza. Se a gente aplicar essa ideia de gastar, em vez de 3 bytes, a metade disso, a gente sai de 250 para 125. Ótimo. E aí vem para outra ideia, que é a correlação no tempo. Um vídeo, ele tem vários frames. Então, quando você pensa, a maioria das vezes, mesmo no jogo de futebol, que há muita movimentação, muitos frames são parados. Então, a ideia que existe por trás da compressão temporal, que é o que se passa no tempo, é você só codificar a diferença e o resto você, tipo que, meio que falar, este frame aqui é formado com a diferença e aplicado no anterior. Então, só para deixar mais claro aqui, eu vou para acelerar e para ajudar a gente também, imagina o seguinte, eu tenho um frame 0 que é completo, e eu tenho o frame 1. O frame 1, na verdade, ele diz o seguinte, eu tenho a diferença aqui, que é esse pedacinho, e eu tenho a referência de onde você tem que aplicar essa diferença. Então, eu tenho que pegar essa diferença, aplicar no frame anterior, e eu vou criar o frame novo. Isso é como faz para poder, de uma forma bem simples, reduzir o espaço em tempo. E aí, a gente pode fazer melhor do que isso? Pode. Existe um modelo que em vez de você tentar pegar a diferença, você pode tentar descrever blocos daquele, não exatamente a bola, mas aqui é só para descrever de forma didática, mas para onde aquele bloquinho for no próximo frame. Então, ao invés de guardar a diferença, você guarda só a estimativa de movimento daqueles quadrinhos. Beleza. Eu acho que não vai dar tempo. Aqui, se você usar o FFmpeg com esse comando aqui, você consegue ver o FFmpeg. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem várias setinhas indicando essa que eu estou falando para vocês, essa história da predição do movimento, que é como ele funciona no vídeo. Beleza. Mas a gente não pode fazer isso para todos os frames. Por quê? Porque acontece que, por exemplo, o primeiro frame a gente não pode fazer porque não tem nenhum para referenciar, e nem esse aqui faz muito sentido, porque esse aqui mudou muito. A diferença desse para esse é muito grande, então não faz muito sentido. E aí, esses frames que a gente não pode, digamos, explorar o lado temporal deles, uma coisa que a gente faz é explorar o lado espacial. Por exemplo, essa foto aqui, mesmo se tiver em vídeo, o que vai mexer muito é a cara do apresentador. O resto tudo vai se manter muito estático. Então, o que existe hoje em dia para codec é o que eles chamam de interprediction, que é a predição que ele faz baseada em, digamos, na imagem estática. Uma coisa é você pode fazer um algoritmo que olha os pixels vizinhos e observa 100, 100, 100, 100, 200. Então eu assumo que aqui vai ter 100, 100, aqui vai ter 100, 100, aqui 200. Você faz uma predição, você diz, eu acho que o movimento aqui, o trend, ou a tendência de pixel vai ser para baixo. Só que essa tendência de pixel não é sempre real, então eu tenho que fazer a tendência de pixel menos os valores reais, e eu vou obter a diferença que eu tenho que encodar. Então antes eu saía de ter que encodar isso aqui tudo, agora eu só tenho que encodar 20 e 10, e uma setinha, entre aspas, uma direção. Então, eu economizo muito, porque esses zeros aqui, eu posso, de alguma forma, no meu algoritmo de compressão, jogar fora.
Ótimo. Então, qual que é o custo desse modelo? Eu tenho que guardar a diferença e a direção que eu previ, que nem sempre vai funcionar. Isso aqui é algumas direções e modelos do H264. E aí, só para resumir, e talvez para as perguntas, se tiver alguma, imagina que a gente está criando um codec de vídeo genérico. Então, existem esses passos aqui, que é pegar a foto em si e criar partições, aplicar as predições que eu acabei de falar, aplicar uma transformada, quantizar, jogar bytes fora e fazer o zip disso, em teoria. Então, uma primeira parte. Como eu disse anteriormente, essas partes onde há mais movimento, faz sentido eu ter quadrinhos menores, porque eu posso, de certa forma, ter menos perda de acurácia, porque eu sei que vai movimentar mais. Esse aqui, eu posso só simplesmente falar que esse frame aqui é utilizado no trás anterior, obtendo uma ótima compressão. Então, existe um motivo para isso também. As predições, é o que eu acabei de falar para vocês, a predição de intra e de espaço e tempo, né? A transformada, nada mais é do que você pegar os... imagine, é um caso, exemplo é melhor. Esse aqui são os pixels desse pedacinho de imagem. A gente aplica uma transformada, no caso aqui é DCT. Essa transformada vai pegar esses pixels e vai transformar em coeficientes. E esses coeficientes têm uma propriedade importante, que é ele deixa aqui na ponta o que é mais importante, entre aspas, né, de uma forma simples, e aqui embaixo o que é menos importante. Então, uma coisa que você pode fazer é jogar fora. Uma vez que eu sei que ele é mais importante, por exemplo, eu jogo fora isso aqui tudo e eu tenho essa imagem aqui. Jogando fora, sem nenhuma inteligência, eu saio dessa imagem para essa aqui, quantizada. Então, eu joguei 50% fora dos dados e estou com aquilo ainda tudo. Isso aqui é um exemplo bem legal, que aqui eu só mantive um coeficiente do 64, né, daquele quadro todo, aqui 3%, aqui 34%. Você pode ver que 34% ainda está excelente comparado com o original, então tem um ganho gigante. E por último, a gente tem a entropia, que é como a gente zipa mesmo ali, é uma compressão sem perda, que a gente pode usar VLC, eu vou pegar e vou ver quais são os símbolos repetidos, enfim, tem várias formas. Mas para sobrar um tempinho para perguntas e talvez exploração melhor, uma melhor exploração do assunto. Então, a gente saiu de 250 GB para 125, e agora com esses aspectos que eu falei, é possível ter um vídeo desse com apenas 1.2 de 32 GB. Então, a gente sai de uma banda necessária anterior de 1.1 para uma banda de 6 MB, teórica. Pode ser até melhor, porque a gente consegue comprimir mais. Por último, antes de acabar, eu gostaria de explicar como os codecs melhoram com o tempo. Por exemplo, esse aqui é um H264, esse aqui é H265. Esse aqui está usando 4 MB e esse aqui está usando 2 MB. Com 2 MB ele obteve uma imagem bem próxima, ou até melhor, na minha opinião, do que o H264. Aqui também aqui é ao contrário, fazendo todos os dois com 400K, e esse aqui com o H265 bem melhor do que o H264. E o motivo que isso é possível lembra que eu mostrei para vocês aqueles bloquinhos lá? Então, quando a gente tem mais poder computacional nas máquinas, nas TVs, nos dispositivos, a gente pode aumentar esse tamanho de bloquinho, a gente pode aumentar o número de predições que a gente faz, a gente pode aumentar o número de direções também, a gente melhora alguns algoritmos também que dependem mais de computação. E, basicamente, é isto. E se alguém tiver interessado mais sobre esse assunto, um pouco do que eu disse aqui está escrito de forma meio que prática nesse link aqui, caso vocês queiram ver. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se eu acabei antes do tempo. Acho que não, né? Deixa eu ler se tem alguma pergunta aqui. Oi, Leandro, tudo bem? Muito obrigada. Eu estou aqui com a Pri na moderação. Eu sou a Alana, gente. Muito obrigada pela sua apresentação. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, se quiser, aproveita. A gente tem 2 minutinhos aqui para responder perguntas. Eu acho que não tem nenhum. Acho que é isso. Você quer deixar aqui no chat seus contatos, enfim? Tem uma pergunta aqui do Lucas. Qual é a principal diferença entre H264 e H265?
A principal diferença, eu diria que tem a ver com o tamanho do macrobloco, que no H264 é 16, ou 64 máximo, e no H265 é bem maior, se eu não me engano, é 256, algo assim. E também o número de direções de predição. No H264 você tem acho que 12, e no outro você tem 35. Então você utiliza mais o poder computacional para poder resolver os problemas. Tem algumas melhorias, quer dizer, bastante melhorias de suavização de imagem e tal, mas não seriam os principais, na minha opinião, diferenças não. Bacana, bem legal. Eu acho que é isso então, Leandro. Muito obrigada de novo pela sua participação. A palestra foi ótima. E agora a gente vai entrar com a Tamires e com a Marina, falando um pouquinho de como, enfim, o que que a gente faz para entrar na Globo e vir fazer parte do time, né? Tá Obrigada, bom. Leandro, mais uma vez. Tchau, tchau. Menina